vamos continuar falando sobre inovação. A busca por melhores resultados nas vendas é uma sina constante de qualquer pessoa que seja dona de um negócio, não importa o perfil dele. E nessa era digital surgem cada vez mais ferramentas para chamar a atenção do mercado para produtos, serviços e promoções. E a inteligência artificial, que é a bambambam do momento, está sendo uma das novidades para ajudar nesse processo. Por isso, nós convidamos a especialista em marketing digital, a Gil Zanella, para conversar com a gente, justamente para entender de que forma que essa nova tecnologia alternativa, criativa, pode ajudar o empreendedor também. Gil, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, tudo bem. Muito bem, vamos conversar um pouquinho até para explicar para o empreendedor, para quem nos ouve agora neste momento. As redes sociais a gente sabe que são vitrines para o mercado, a internet é a janela para o mundo, aquela coisa que a gente sempre fala. Agora, a inteligência artificial, o que pode ser um facilitador para impulsionar o objetivo de todo empreendedor, que é faturar mais e fazer o seu negócio alavancar. Agora, o grande X da questão é como utilizar a inteligência artificial de forma correta, hein? Como é que a gente responde a essa pergunta? Sim, vamos lá. Rede social é uma rede de relacionamento e é o que os consumidores buscam cada vez mais. Não é à toa que as blogueiras, os influencers, Magazine Luiza, por exemplo, que criou a sua inteligência artificial, seu avatar para se conectar com as pessoas. E na rede social, a sua comunicação ela precisa ser única, ela precisa ser assertiva, autêntica. E com o uso da inteligência artificial, você consegue fazer isso de forma muito mais qualificada e rápida. Por quê? Porque se você souber alimentar a inteligência artificial de quem você é, quais são os valores do seu negócio, qual é o teu diferencial competitivo, qual é a sua proposta de valor, todas as informações em relação ao seu negócio, e você alimenta isso na inteligência artificial, quando você pede para ela de volta um script de vendas, um post para Instagram, um roteiro de Reels, e várias formas de você utilizar as redes sociais, com a inteligência artificial você consegue fazer isso de forma muito mais rápida e assertiva, porque é personalizado, né? Não é essa comunicação genérica que muitas pessoas estão utilizando a inteligência artificial de forma errada, e aí acaba gerando essa comunicação genérica. Mas se você souber utilizar, você ganha tempo, produtividade e acaba se tornando mais assertivo na comunicação. Aproveitando, viu, Gil, o gancho dessa tua resposta, né? Quais os caminhos que a inteligência artificial justamente pode direcionar para atender esses clientes com perfis distintos, diferentes, justamente como você falou, sem perder a personalidade da empresa e não ficar aquela coisa robotizada? Sim. Uma coisa que é muito importante, eu atendo empreendedoras, né, criando seus negócios há já 3 anos, né? Sou empreendedora há 5 anos. E o que é imprescindível para todo negócio, independente do tamanho, é conhecer qual é a dor do seu cliente. Conhecer quem é o seu público-alvo. Quanto mais informação você tiver sobre o seu negócio, mais personalizada vai ser a sua comunicação. Mas o que era utilizado anteriormente a inteligência artificial? Profissionais. Então, se o profissional ele era muito bom com comunicação persuasiva, com copy, como a gente chama, né, no marketing digital, o post do Instagram, o script, o texto, o roteiro, era incrível. Agora, se o profissional não era tão bom, você não tinha essa comunicação tão boa. Com a inteligência artificial e esses dados do seu mercado, do seu negócio, você alimentando ela, treinando ela, esse é o grande segredo do uso da inteligência artificial. Você treinar ela para, quando você fizer uma pergunta, ela responder como se fosse você. Então, se você alimenta missão, visão, valores, qual é o seu tom de voz, tudo do seu negócio, principalmente dados do seu potencial cliente. Quais são as dores, qual é o problema que eu resolvo? Você alimenta ela. Quando você pedir, eu quero um post para Instagram, ela vai te retornar de forma personalizada. Mas o que é mais incrível do uso da inteligência artificial é que se você só pedir, eu quero que você me envie um script de vendas, ele vai escrever como uma inteligência artificial. Agora, se você falar para a inteligência artificial, depois de você treinar esse prompt, que é o campo, né, onde a gente conversa com a inteligência artificial, haja como um profissional de marketing, especialista em copywriter, persuasiva, para se comunicar com mães que tiveram bebê agora para vender um programa de emagrecimento para mães. Com essas informações, e se você alimentou cada vez mais, esse é só um exemplo de um produto,
Agora eu quero que você escreva um post para Instagram de topo de funil, por exemplo, que é uma estratégia, né? Você pode utilizar a estratégia do AIDA, várias estratégias de topo de funil com o roteiro de reels para que essa mãe engaje com o meu vídeo e se torne seguidora. Ele vai te retornar perfeitamente. O texto por quê? Porque ele vai agir como um profissional de marketing especialista em copywriter. Então, esse é o grande segredo da inteligência artificial. Você alimentar ele da melhor informação e pedir para que ele haja como profissional que você gostaria de ter no teu negócio. Ô Gil, a gente sabe que a geração alfa tem muito mais facilidade para entender algoritmo, rede social. Agora pega um cara da geração millennium, aí tem um pouquinho mais de dificuldade. O cara tem 40, 45 anos, 50 e por aí vai. O que você percebe nas suas mentorias e consultorias em relação a esses públicos que são distintos? A tecnologia está lá, tanto para a geração alfa, Y, milênio e por aí vai. Agora, se eu não souber utilizá-la, eu vou ter muito mais dificuldade. E aí, você explicando aqui, qual é o primeiro passo para a gente entender essa questão de inteligência artificial, ter o algoritmo a nosso favor? A gente precisa contratar alguém para entender esse processo ou vou lá e me arrisco lá na minha rede social? Qual é a tua orientação, hein? Essa foi a grande inovação que a OpenAI, né, a criadora do ChatGPT, trouxe para o mercado. Antes, para você utilizar a inteligência artificial, você precisava ser especialista em tecnologia, saber de programação, era muito mais complexo. Hoje, a comunicação com a inteligência artificial é uma conversa. E qual é vamos dizer, né, o pulo do gato? Qualquer pessoa, eu tenho 40 anos, né? Eu já sou geração Y. Sim. Então, eu fui aprendendo, eu não sou programadora. Agora, o que eu entendo do meu negócio, do meu cliente? Qual é a dor dele? E quando você vai conversar, porque a inteligência artificial hoje, né, com o ChatGPT ou com o Bard do Google, são duas inteligências artificiais, onde eu crio uma conversa. Então, você não precisa entender de tecnologia, mas você precisa entender daquilo que você está falando. Mas a inteligência artificial, por exemplo, vai dar o tom de voz do meu negócio? Se você disser para ele quem você é, sim. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para o pessoal que eu tentei me aventurar no ChatGPT e não consegui. Existe o prompt, que é o campo lá embaixo onde você conversa. Se eu chegar para esse prompt agora e falar, escreva um script de venda para vender o carro X, ele vai responder um script genérico com base nas informações que ele tem da internet. Banco de dados. Do banco de dados dele. O 3.5, ele utiliza banco de dados até 2021. O 4, que é o pago, ele já usa um banco de dados mais atualizado e a ferramenta é melhor. Mas dá para usar os dois. Então, se eu pedir só um prompt cru, sem alimentar ele de nada, sem treinar ele, ele vai me devolver um script até bem robotizado, bem padrão. Então, se todo mundo usar desse jeito, vai vir esses textos bem padrões robotizados. Agora, se eu utilizo aquele prompt e antes de eu fazer esta pergunta, eu falo para ele, eu sou a Gil Zanella, eu tenho tantos anos de experiência de mercado, eu sou especialista nisso, eu tenho um negócio que funciona assim, assim, assado, meu cliente tem esse perfil, eu vendo esse tipo de carro, e aí você vai alimentando. Você pode até fazer uma pergunta para ele, e aonde é a questão que você trouxe, né? Qual é o tom de voz que ele vai utilizar? Vai ser o seu se você alimentar ele. Aí você pode pedir, faça para mim 10 perguntas de informações que você precisa saber sobre mim e sobre o meu negócio, para quando eu pedir para você gerar textos para a minha rede social, que seja com o meu tom de voz. Ele vai fazer as 10 perguntas, você responde para ele as 10 perguntas e você pode ficar horas nessa conversa com ele. E para isso não precisa entender de tecnologia. Você precisa conversar. E eu sempre dou um exemplo quando eu dou curso nessa área, mentoria ou treinamentos. Eu dou a diferença do médico, que é muito fácil todo mundo entender. Se eu chegar para o ChatGPT e pedir um diagnóstico... eu fiz essa brincadeira hoje de manhã. Perguntei para o ChatGPT, estou com enxaqueca. Qual tratamento você me sugere? Ele me dá o tratamento. Você pode usar ibuprofeno, você pode consultar o médico para usar um triptofano. Você precisa descansar, ficar num quarto escuro. E ele vai dando todas as orientações. Perguntar para o ChatGPT, beleza, mas eu não sei qual é o triptofano que eu tenho que usar. Eu não sei se eu tenho alergia ao remédio. Então, assim, é perigoso. Eu não sei daquela informação que eu estou perguntando.
Agora, um médico, neurologista, fizer essa pergunta para o ChatGPT, ele vai ser muito mais assertivo e conclusivo no diagnóstico dele. Porque ele não precisa falar, caramba, eu aprendi isso na faculdade, cadê o livro? O banco de dados está lá. Tá lá. Ó, eu preciso que você me traga qual é o melhor tratamento para enxaqueca, grau X, sei lá. Ele tem o conhecimento daquela pergunta que eu fiz para o ChatGPT. E ele vai ser um profissional infinitamente melhor. Então, para você ter o seu tom de voz, para você usar isso com muito mais inteligência, você precisa entender daquilo que você está perguntando para a inteligência artificial. E quanto mais você alimentar, e sempre no mesmo prompt, nunca mude o prompt. Se você quer a mesma informação, vai alimentando sempre no mesmo. Ah, eu quero um prompt para falar da minha enxaqueca, eu quero um para falar das brigas com o meu marido. Tem gente que usa para descobrir argumentos. Eu quero desse aqui do meu negócio. Aí você cria prompts separados. Se não, usa sempre o mesmo, e aí ele vai cada vez mais trazendo retorno com mais rapidez. Às vezes eu levava, por exemplo, 1 hora para escrever um texto para o meu Instagram. Hoje eu levo 5 minutos. Sim. Gil, 8:01, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você é especialista em neurociência comportamental e neuromarketing, né? Isso. Ou seja, analisa aquele formato do corpo para dizer como a mente humana funciona na tomada de decisão, por exemplo, de uma compra no inconsciente das pessoas. Para a gente finalizar, o que mudou no perfil do consumidor nessa era digital, em termos assim, genericamente falando? O Kotler, né, no livro 5.0, ele fala do marketing 1 para 1. Então, eu quero que você me olhe como pessoa. Então, com as redes sociais, acabou aquela comunicação monólogo, né? Eu falo para a massa. Hoje, as pessoas, o consumidor, ele é imediatista. Eu quero resultado para ontem. Então, a sua comunicação tem que ser muito persuasiva, rápida, e eu preciso que você fale comigo. E, né, eu trabalho como analista corporal, né, na área da neurociência comportamental, e é importante as empresas entenderem que as pessoas são únicas. Existem padrões de funcionamento. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais fechadas, algumas são mais persuasivas, algumas gostam de falar com pessoas, e entender quem é o seu perfil, quem é o cliente que você está lidando. E quanto mais você conhece o perfil do cliente, mais assertiva é a sua comunicação e mais retorno em vendas você vai ter. A gente fala muito na questão da oratória. Regra número 1 e pilar da comunicação, autoconhecimento, né? Necessário, inclusive, se conhece você mesmo e aplica isso para o seu negócio também, né? É necessário. Gil, obrigado pelo bate-papo, sempre muito bom te ouvir aqui com as tuas experiências. E vamos lá, né? A gente tem que ser digital sem esquecer de sermos humanos, né? Afinal, o humano quer conversar com outro ser humano, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Obrigado. Eu que agradeço.